E nós estamos na era dos cárceres mentais. Isso é muito grave. Nós saímos do útero materno dependendo dos outros. Nós vamos entrar no útero da terra quando fecharmos os olhos para a vida, também dependendo dos outros. E entre a meninice e a velhice são alguns instantes. Por ser assombrosamente bela a vida e dramaticamente curta para se viver, deveríamos vivê-la de maneira inteligente, abraçando mais, namorando a vida, cobrando menos e entendendo que a mente mente. Ninguém pode ser tão cruel com você do que os padrões existentes em sua própria mente. Padrão tirânico de beleza, o padrão tirânico de corresponder à expectativa dos outros e o padrão tirânico de você precisar de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Ou seja, aprenda a contemplar o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Tua mente não pode ser teu grande inimigo. A tua mente tem de ser a tua aliada para você construir sonhos, para você relaxar, brincar, para você inspirar os outros, gastar tempo sujando as mãos para cultivar as flores, porque muitos amam os perfumes das flores, mas não têm coragem de sujar suas mãos para cultivá-las. Gastar tempo elogiando muito mais, 3 vezes mais do que critica, e quando for criticar, exaltar quem erra para depois apontar o erro. Assim, teremos relações saudáveis. Caso contrário, falar de saúde emocional é quase que uma utopia, se o nosso eu não aprender essas ferramentas notáveis. Reitero, a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Por ser tão bela e breve, viva tendo um caso de amor com a sua saúde mental, para depois você promover a saúde emocional dos outros. Bom, em primeiro lugar, na minha opinião, nunca se deveria dar bonecas como a Barbie, por causa do padrão tirânico de beleza. Lembra, as bonecas que eu dei para vocês eram totalmente fora do padrão, né? Eram bonecas cheinhas e de cor. E eu lembro que a Carol e a Claudinha colocavam elas no travesseiro e Eram negras e eram negras coloridinhas. e cheinhas, porque eu sempre falava, por detrás da pele de uma pessoa existe um ser humano igual ao outro. Nunca discrimine. Por detrás de uma pessoa cheinha existe um ser humano. Nunca discrimine. E quando você falhar numa prova, não se puna, porque a próxima prova será melhor. Porque se você não se punir, se você dar uma nova chance, você passou na prova da emoção. Então, esse é um dos ensinamentos. Outro ensinamento importante, outra ferramenta importante: aprendam a transferir o capital das experiências. As mães e os pais deveriam falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Eu contei para vocês muitas histórias. Eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima. Não era de cima para baixo. Ninguém acreditava em mim. Então, quando eu falei para os meus amigos, eu quero fazer faculdade de medicina, eu quero ser um cientista, silêncio geral. Depois vieram os deboches. Então, eu ensinei para vocês, e vocês devem ensinar para os seus filhos e alunos, que as principais decisões humanas não podem depender da plateia, elas são solitárias. E é muito importante que nós tenhamos decisões, mesmo que as pessoas não entendam, mas elas são fundamentais para a nossa história. Eu passei a estudar 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade de medicina entre os primeiros, em meio de quase 2.000 alunos. E depois que era um questionador, nunca aceitei que os meus professores falavam na aula de psiquiatria, escrevia diferente, já tinha consciência crítica, não porque eles não eram inteligentes, mas porque eu pensava. Eu lembro que uma professora da USP, uma PhD, falava lá na faculdade de medicina, diz, tal, tem um jovem que pensa criticamente, porque eu tinha dado um texto para ela ler, ela ficou impressionada, porque eu estava escrevendo uma nova teoria.
sobre o funcionamento da mente. Então, ensinar os filhos a terem consciência crítica, a nunca gravitarem na órbita da plateia. E transferir o capital das experiências, retornando um pouquinho, é fundamental. Você tem que falar dos dias mais desafiadores para que seu filho entenda ou sua filha entenda que não há céus sem tempestades. Nunca houve na vida de um príncipe e na vida de um súdito, na vida de um intelectual e de um iletrado, na vida de um psiquiatra ou de um paciente. Nós, psiquiatras, passamos pelo caos, por invernos e tempestades. Aliás, infelizmente, entre as especialidades médicas, a especialidade de psiquiatria está mais sujeito à depressão, a transtornos emocionais, à dependência de drogas e uma série de outros conflitos, porque nós lidamos com a dor todos os dias, com as mazelas todos os dias, e temos que os fazer dos dias mais difíceis também a nossa alegria, nosso prazer, temos que nos reinventar. Caso contrário, a vida se torna muito densa e muito difícil. Bom, então transfira o capital das suas experiências. Uma outra coisa, por favor, não custe nada você rolar no tapete ou fazer coisas fora da agenda. Muitos pais falam com seus filhos quando eles não têm capacidade de falar. Com os bebês querem tirar uma palavra quando eles não entendem a linguagem. Mas depois, quando os filhos aprendem a conversar, eles se calam. Na adolescência, eles deixam de ser um pai instigante e provocador e se tornam um pai criticador. Isso é um crime sem precedente. Querem domar o cérebro de um adolescente e o cérebro é indomável. E muitos pais e mães, muitas mães, viste entre aspas, uma performance de palhaço, bota o nariz de palhaço, não que bote fisicamente, mas querem roubar um sorriso dos bebês. Não é isso que você faz com o seu bebê? Querem roubar um sorriso. E quando eles aprendem a piada, os pais não são mais bem-humorados. No mundo todo, milhões, centenas de milhões de pais chineses, japoneses, norte-americanos, canadenses, franceses, alemães deixam de ser bem-humorados. E nós temos que aprender a ser bem-humorados, brincar, sorrir, fazer da nossa vida 80% um circo, 20% de coisas muito sérias. Um drama. Um drama. Mas 20 é drama. nós fazemos o contrário. Nós transformamos a vida num drama em 80% e, ó, já lá 2, 3%, nós a transformamos num circo. Então, por favor, dancem mais a voz da vida com a mente desengessada. E, para encerrar, não sejam repetitivos. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato, 3 vezes é muito chato, 4 vezes é insuportável. E há milhões de mães que são insuportáveis. Elas querem formar a personalidade por repetir os mesmos erros. E você falou sobre isso. Repetir os mesmos erros, as mesmas correções, as mesmas críticas, os velhos conselhos. Você abre a boca, o teu filho sabe tudo que vem pela frente. Tua filha sabe tudo que vai acontecer. Você não surpreende. E toda pessoa comum demais não provoca o seu filho ou sua filha, ou seu aluno ou sua aluna, a fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo.